SAF do Vasco, né, cara? Vamos falar sobre o SAF do Vasco. Hoje aí o Fábio Azevedo, né? Sim. O Fábio Azevedo trouxe um vídeo aí falando sobre um fundo árabe, Sérgio. Você pode pontuar o vídeo dele aí, falando sobre isso? Eu não vi. Cara, assim, a gente até ouviu, porque a gente estava falando tanta coisa, mais ouvimos do que vimos. E não falou só do fundo árabe, ele falou de vários fundos pela Europa que são feitos por governos para ter aquela... Sim, para fazer depois investimento, aquela coisa toda. Então, assim, deu um direcionamento mais para o árabe, o PIF, acho que é a PIF, né? O André pode me corrigir se eu estiver falando errado, que é um fundo, um dos maiores aí com bilhões na conta, né? Acho que até mais, se bobear esses caras. Acho que eles são um trio, eu acho, não? Então, assim, mas são, como é que ele falou? Projeções, ainda não tem nada falado, mas assim, já dá a entender que tem outros fundos além dos árabes são rondando, sondando, verificando, e que entraria para administrar, primeiramente, a parte financeira da coisa, deixando o Pedrinho e o pessoal dele com a parte futebolística, né? Com a administração futebolística. Estamos no aguardo, teve a informação que o Mumu trouxe ontem, que meio que casa, né? A informação Total. Com outra, e a gente está no aguardo, se realmente tudo, assim, está tudo nessa direção. A gente não pode chegar e cravar, confirmar, a gente nunca fez isso de cravar e confirmar. Ao contrário do que falam aí, a gente não cravou nada, a gente só passou a informação, tá? E agora vamos aguardar. As movimentações estão sendo feitas. Tem até outubro, né, André? Outubro, que são os 90 dias. Os 90 dias eles terminam em meados de outubro, né? Então o Vasco fez essa movimentação junto com a EICAP para buscar um investidor, né? Para compra. Não tem o formato ainda de como vai ser, né? Infelizmente, as pessoas sem cognitivo de alguns lugares aí tentam deturpar, né, e chamar de fake news, mas vai acontecer a revenda da SAF, né? Isso é notório, público, e está tudo direcionado. O próprio Pedrinho já mencionou isso publicamente, não é uma coisa que não é de fonte. O próprio Pedrinho declara isso, que a intenção do Vasco não é ficar com a SAF, o associativo. É claro que isso pode se mudar percentuais, só que isso é mais complexo do que se faz, assim, do que está no papel, né? Porque se você muda percentuais, provavelmente você vai ter que buscar nova GE, tudo. Hoje o caminho mais fácil, e aí eu tenho que concordar com o Fábio Azevedo no vídeo dele hoje, é a venda do contrato. Você vendeu o contrato do jeito que está, é a venda mais possível e mais fácil. E um dos possíveis é o PIF, né, que é o Fundo Soberano, né, da Arábia Saudita. É um fundo de investimento, sim, tá? O PIF, ele é um fundo de investimento da Arábia Saudita, só que é do Fundo Soberano. Os caras só têm 500 bilhões, tá, de investimento, só isso. Mas é um dos possíveis. É claro que isso vai estudar, os caras querem entrar nesse mercado aqui também, inclusive eles estiveram por aqui tem uns 2 meses, e até o prefeito do Rio brincou sobre essa possibilidade do Vasco da Gama, né? Mas eu acredito que não seja só eles que estejam no páreo, né? Existem outros multiclubes que querem investir no Brasil, né? Que tem, porque é uma ponte, e a gente está entendendo esse modelo. Eu não vejo mais como só satélite, mas é uma ponte de onde você pode reestruturar, até por conta da questão do fair play, que acontece muito na Europa. Você pode ter, igual o Bahia teve agora, um Lúcio Rodrigues no seu time, por causa de fair play lá. Ele vai para lá? Com certeza. Como vários jogadores do Vasco vão para a Europa daqui um pouco. O Piton deve estar indo. Daqui a pouco o Léo deve estar indo, o Léo Jardim deve estar indo, isso aí é inevitável. Agora, quando você é de um multiclubes, e a gente está vendo aí, você pode ter movimentações interessantes. Se o cara for esperto e igual a gente tem que reconhecer que o Textor traz para cá, tá mantendo o time lá em alta aqui no Botafogo,
e daqui a pouco faz as movimentações. Se ele fizer movimentações igual o Textor fez, levou, mas está trazendo jogadores, né? Ele leva alguns jogadores interessantes para o Lyon, mas aí traz um Almada, um Luiz Henrique, né? É interessante. Então, assim, a venda vai acontecer, né? Quer algumas pessoas gostem ou não, isso vai acontecer, e a declaração do próprio Pedrinho, público, né, que vai haver... Isso ficou claro, né, André? Isso ficou claro pelo próprio presidente, né? Não é uma vez, nem duas vezes, não. Eu acho que até mesmo o vice, o jurídico do Pedrinho já chegou a comentar sobre isso, que vai ser vendido, que o associativo não tem condições de ter, né, para si isso daí. E o que preocupa a maioria do torcedor, por exemplo, é uma preocupação que o Mumu estava falando até com a gente ontem em off. O que preocupa é, hoje a gente vê o Pedrinho estruturando totalmente o time do Vasco. Mas e aí? Terminou 3 anos, passou mais 3, que eu acho, isso daí é um achômetro meu. É a data limite. É um achômetro certeza que é a data limite. É um achômetro meu que ele vai se reeleger, ele vai completar 2 triênios, na minha visão. Eu só acho que ele só não se reelege se ele não se candidatar. É minha opinião, isso daí, eu também minha acho. Opinião. Eu também acho isso daí. E depois? O depois é que vai vir, porque a gente não está vendo aquele âmbito político que a gente sabe que sempre diz que é eu. Você não vê mais ninguém dessa galera, né? Então é a preocupação. Não, mas é uma preocupação que o torcedor em si tem, né? Então é bem isso daí. Vai vender de qualquer forma, correto, Mumu, Sérgio? Sim, cara, eu tenho que ficar com a fala do presidente. O que ele falou? Cara, o associativo não vai ser responsável pelo futebol. A gente vai vender. E deixou claro. Ele falou isso. Não sou eu que tô falando, ele falou. Tá aí aberto, é público para quem quiser ver. Então, assim, eu tenho que ir de acordo com o que o meu presidente está dizendo. Você tá falando para mim que vai vender. Agora, o que as pessoas gostam de deturbar, o que a gente fala, às vezes escreve, é o seguinte. Cara, a situação é básica. Quando eu falo que há interesses agora, tem outras pessoas falando, pode dizer que eu falo o que eu falei, até com quem entrou em contato comigo, do Vasco, falei, cara, a gente traz a notícia e acabou. Que se alguém vai repercutir depois, o que vai acontecer, e estão repercutindo, é com eles. Eu não vou ficar batendo na matéria, na notícia, o tempo inteiro, porque já foi. A gente agora vai atrás de outras situações, de outras coisas que vão acontecer. O que acontece é o seguinte, quando eu falo ali que a gente tá quase indo para São Paulo, né? Agora, o que eu posso dizer para você quando eu falei ali que há interesse de grupos árabes, essas coisas todas, cara, que há interesse, mas não quer dizer que vai ser feito hoje, amanhã ou depois. Isso tem todo um trâmite, né? Todo um trâmite. Isso tem uma dor de diligência gigantesca. Então, até o próprio Pedrinho falou que essa dor de diligência vai ser criteriosa. E ele falou com a via de mão dupla, tá? A due diligence, ela não tem que ser só de quem está querendo comprar o Vasco, do Vasco. Aqui tem que se fazer essa due diligence reversa, olhar para o lado de lá, porque eu sempre tenho falado isso aqui. Cara, vai aparecer muita gente querendo comprar o Vasco. Só que no meio desse tanto de gente querendo comprar o Vasco, cara, uns 80% é estilo 777. Entendeu? Então o Vasco tem que fazer essa due diligência também para a empresa, investigar bem e agora com clareza e transparência para poder se não cair no mesmo problema, né, que a gente teve com a 777, né? Agora, assim, cara, até o João Pedro me perguntou aqui no chat se o Vasco tem a obrigatoriedade de vender até outubro. Não tem obrigatoriedade. O Vasco fez essa movimentação junto com a ICAP para facilitar a questão dos investidores de chegarem, porque ninguém quer entrar num imbróglio jurídico, ninguém quer comprar com imbróglio jurídico. Então, assim, a suspensão ela foi feita, e aí até conselheiros têm que aprender um pouco sobre isso, né, essa questão de entender juridicamente que isso não atrapalha quando se suspende, você pode sim efetuar uma venda, né, nada vai impedir de ter uma venda da SAF, né, que acontece? O Vasco, ele colocou esse até 90 dias, o Mac explicou isso muito bem, acho que com algumas lives passadas, que isso aí é um prazo e ela pode se renovar por mais 90 dias. Não é ad eterno,
mas ela pode se renovar. Você pode pedir mais 60, mais 30 dias, tudo vai depender. O Vasco entende que 90 dias talvez você consiga resolver essa situação, né? Então, cara, 90 dias você consegue fazer uma due diligência, você consegue ter reuniões, você consegue ir sentar com investidores, ouvir investidores. Isso tudo é possível acontecer dentro desses 90 dias. Mas não, o Vasco não tem a obrigatoriedade, João, de negociar dentro desses 90 dias. Assim, isso aí foi simplesmente para facilitar uma negociação, né? E eu acho que o Vasco agiu certo e conseguiu manter a parte da liminar onde o Vasco comanda. Então, assim, isso aí só foi uma questão, suspensão na justiça, suspensão na FGV, para se facilitar uma venda, porque investidor normalmente não quer entrar nessas brigas judiciais. E o mais importante é que, com tudo isso, né, o presidente, a gestão dele, dá tranquilidade para o processo atual, de quem está trabalhando, de quem está no clube, de quem está fazendo as coisas. Porque também você viver com a cabeça igual, por quem vai estar aqui hoje amanhã, quem não vai estar, quem vai fazer. A gente viu, volto a dizer de novo, eu vou relatar aqui a entrevista do João Vitor aos meninos do Mário Coelho Vasco. Ele fala, cara, um tempo atrás que era difícil, a gente não sabia com quem falar. Se a gente tivesse que cobrar alguma coisa, você falava com quem? Ah, falava com o fulano. Ah, mas o fulano tem que falar com a empresa. Que a empresa... Era uma volta. E agora não. Ele falou, agora... a importância do Pedrinho aqui dentro, do Felipe aqui dentro, a gente conversa com eles aqui, ó, da mesma forma, ele fala, da mesma forma que a gente cobra de algumas coisas, ele chega em cima da gente e cobra, ó, é isso que a gente espera de vocês em campo, é isso que a gente espera de vocês de conduta. Então, assim, hoje é um papo franco, legal, importante, entre o responsável, Pedrinho, né, da SAF e do associativo, e também, querendo ou não, isso é a palavra do João Vitor. João Vitor. Não é minha palavra. João Vitor. Tá lá com os meninos lá. Tá lá com os meninos do Mário Coelho. Se você quiser ver, tá lá, depois que você daqui, dá uma olhada, dá uma moral. Uma entrevista top, eu vi ela todinha, muito boa, de ponta a ponta, fluiu bem, pô, maneira pra caramba. E, cara, ele fala isso, que hoje é muito importante a figura do Pedrinho e a figura também do Felipe, que consegue dialogar com eles ali de boa. Ó, a gente quer isso de vocês. Aí ele fala, o jogador, ó, pode estar pensando nisso. E é uma troca, cara. E se for levar por esse molde que até o Fábio falou, desse fundo, cuidar das finanças e o pessoal que está aqui... Essa é a informação do Fábio, né? Do Fábio, eu estou falando, informação do Fábio. E deixar o futebol com quem está aqui... É interessante. Hoje, isso seria interessante. Mas é aquela coisa, é Vasco, né? Daqui a próximas eleições isso muda. Hoje seria interessante. Você tem um Pedrinho, que é um cara que conhece muito de futebol. E quer fazer Você tem um Felipe, que é outro monstro do futebol, né? E você tem o Marcelo Santana, que é assim, até agora não fez nada. Beleza. Mas já demonstrou na própria criação da SAF Bahia, que é um cara que também entende dessas partes. Então, quer dizer, a parte do futebol a gente poderia falar, estamos tranquilos. Sim. Hoje sim. Entendeu? Mas o problema que eu tenho medo nesse estilo de negócio é o depois. Porque aí a gente vai continuar aquela briga política dentro do Vasco, porque vai ter gente querendo entrar. Mas aí, sim, mas bora lá. Mas é bom entender. Mas é bom entender assim. Não, é bom entender dois. Primeiro, em relação ao Marcelo, né? A gente, quando a gente fala, eu entendo o que o Sérgio fala, quando a gente fala que ele não fez nada, é externamente. A gente não viu nenhum jogador chegar. A gente está falando por causa de contratação, agora, essas coisas. Dentro do clube, pelo que já me passaram, o cara fez um trabalho muito bom, conseguiu abotinar, conseguiu unir ali ainda mais juntamente com o Felipe, ainda mais com o Pedrinho, com os demais, né, participantes da gestão, e otimizaram o clube. O clube é um clube hoje muito bem otimizado. O CT é um CT otimizado, funciona bem, as coisas fluem dentro do CT. Então, ele ajudou em muito. Tem um áudio vazando. Muito, muito, e também não tirar também o mérito do anterior, do Pedro Martins, que também vinha fazendo um trabalho que até onde eu sei dentro... porque ele tinha um pensamento de uma forma, mas ele vinha fazendo também um trabalho bem feito. Mesmo pega e fala assim, ele saiu porque ele quis. Isso, porque o Pedrinho achava ele também um bom funcionário. Então, querendo ou não, assim, cara, é porque só para falar no Marcelo em relação a isso, que ele vem fazendo muita coisa dentro do clube. E no quesito de que vai ficar o investidor e alguém vai ficar tomando conta, mas é que negócio, mesmo esse alguém tomando conta, é direcionado pela empresa. Então não tem esse problema. Se acaso um dia o Pedrinho sair, não, porque, tipo assim,
a parte majoritária é da empresa. Isso eu estou tentando te entender. O que o Fábio está trazendo é o seguinte, ele diz na informação dele que possivelmente um grupo árabe poderia pegar o Vasco, manter quem está controlando, que é hoje os pares, mas a parte majoritária é dela. Se a mão depois ela fala assim, não quero, sai. Então não teria problema de ter um novo presidente lá no Vasco que fosse. A única coisa que implica, no caso do Pedrinho, é que o estatuto da SAF não permite que ele, como presidente, se torne, né, um CEO. Ele pode até ser um executivo. Ele pode ser. Seria uma gestão compartilhada. Não, sim, entendo a coisa, mas ele não poderia ser um CEO. Não, isso é óbvio. Mas não seria esse o cargo dele. Isso, ele seria lá no futebol. Nem um monte de gente. Não, sim, eu só estou explicando, deixar explicado para as pessoas. Não poderia ser um CEO, não poderia ser um CFO. Esses cargos ele não pode assumir. Conselheiro não pode isso? Não, acho que o conselheiro pode. Ele não pode assumir esses cargos, porque ele é presidente hoje do clube associativo e só após 5 anos depois que ele sai do clube. Saiu hoje? Daqui a 5 anos ele poderia. Então é bom deixar explicado isso. Só explicando aí, Murilo, quando a gente está falando depois aqui, é caso o Vasco, os meninos estão falando ali, caso o Vasco não venda, tá? O percentual, o Vasco ficar como majoritário. O Vasco vender só a parte da ICAP, que aí a galera tem que entender. A parte hoje da 777, os 31%, se for vender, o Vasco tem que vender só essa. O Vasco não recebe nada, tá, irmão? O dinheiro é dos caras. É ICAP, 31%. Então, estou falando, se vender só os 31%, o Vasco SAF não recebe nada. Vai ficar do mesmo problema que está tendo agora, sem grana. Entendeu? Tem que vender o percentual que tem lá ainda. Né? Então, assim, quando se fala em vender os 70%, e aí o Fábio Azevedo até acerta nisso, que é o que está em contrato, entendeu? O que está no contrato é o seguinte: se a 777 vende antes de terminar os aportes, quem está comprando tem que pagar à vista, tá? O percentual, então. Então, assim, falta, vamos supor, se vende o contrato do jeito que tá, vai vender os 31%, vai ser pagos a ICAP, os outros 39% vão ser pagos a Vasco SAF de forma integral, ou o Vasco pode, aí depende muito da Vasco SAF aceitar talvez um parcelamento. Mas, a princípio, o contrato teria que ser integral. Mas pode se acordar, né, de ter um parcelamento, até como vai ser um parceiro seu, você pode trabalhar isso aí em 2 aportes, né, de datas diferentes. Mas, cara, tem que acontecer essa venda para o Vasco ter dinheiro. Infelizmente, a gente tem que pensar dessa forma, porque se vender só a parte da ICAP, o Vasco vai ficar sem dinheiro, irmão. Vai ficar nessa dificuldade, porque tem grana até o final do ano. E isso a gente viu o próprio Rafael falando, o próprio Pedrinho falando que teria que talvez fazer um empréstimo, e não se falou mais de empréstimo até por conta dessa possibilidade de venda, né? Mas eu teria que fazer empréstimo, arrumar mais dívidas, então esse é o problema de se manter. E aí entra nessa questão de se vender só a parte da ICAP, beleza, o Pedrinho está fazendo um bom trabalho, mas daqui 6 anos... quem garante que vai entrar vai continuar. A gente já viu o Vasco ter bons gestores e péssimos gestores. A gente tem um bom diretor, vice-presidente de futebol e um horrível presidente do Vasco da Gama, né, sendo a mesma pessoa, entendeu? Então isso daí é complexo, é complicado, por isso que o modelo, e a gente é defensor do modelo, eu sou um defensor do modelo da SAF, por esse sentido. É isso tudo aí. Enfim, né, cara? Vamos ver aí. Muita água passar aí nos próximos dias, meses, embaixo da ponte. Né? Só trazer aqui, o Maicon treinou normal hoje.